aí. Amiga, manda nos, nos. Eu esqueci. Nos coisinhas lá. Tu entendeu. Não te. É, Tá, agora eu entendi. É, viu? Não é difícil. tá, mandei uns quantos aqui. Tá. Tive que passar um blush, porque essa luz clara me deixou assim, ó, mais pálida, bem assim, pálida. Daí eu passei assim pra dar uma avivada na cara. Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Felipe. Amiga, tu quer te apresentar ou tu quer que eu te apresente primeiro e depois te apresento? Não, te apresenta que depois eu te apresento de novo. Meu nome Tá é dando. Jaqueline. Espera. Tá dando pra me ouvir bem? Tá. Tá, beleza. Pode ir. Meu nome é Jaqueline, eu sou de Pelotas. Conheço a Carol desde os meus. Sei lá, desde que a Carol nasceu. A gente Desde era da mesma há muitos igreja, e muitos anos atrás. saiu de uma igreja, foi pra outra juntos também. Já moramos juntas, Fomos vizinhos. fomos vizinhas uns 12 anos. Passamos por tudo juntos. É, começamos juntas no Ministério de Dança, dançamos juntas, só no último ministério que a gente não dançou. Então, assim, ó, a nossa caminhada, assim, lá no início foi. Não no início, até agora, foi bem juntas, né? Literalmente, porque a gente sempre foi grudado uma na outra. Tanto é que quando, né, eu vim pra Bento, ela morou um tempo comigo aqui, né? Não conseguiu ficar longe de mim. Não sei como ela está vivendo ainda. Mas, assim como eu falei também do Marcelo, já que muito mais é uma bênção, uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, que talvez se não fosse por ela não estaria nem aqui, né? Provavelmente não estaria. E ela é minha irmã, ela é meu tudo, assim, sabe? Ela é partezinha do meu coração ali. E ela é uma pessoa que me inspira muito, sabe? Na fé, nas coisas de Deus, porque por mais que não seja sempre a mesma coisa, não seja sempre a mesma intensidade, né, amiga? A gente sempre tá ali, e tá sempre ali. Então ela foi uma pessoa que me inspirou muito, sabe? Uh, Beijo, Bruna, te amo. Tô com muita saudade. E eu acho que é isso, sabe? Foi assim, a gente se conheceu desde pequena. E aí hoje, quem vai fazer a live é eu, né? A Carol, pra quem não me conhece. E a Jaqueline, não, porque tu te apresenta e eu não preciso, né? Não, eu já sou conhecida. Sou famosa, até parece, né? E então vai ser eu e a Jaque, né? Que vamos estar fazendo a live de hoje. E, amiga, me fala como está sendo a quarentena em Pelotas. Difícil. Aí, por conta do início do ano, da quarentena mesmo, do coronavírus, eu perdi o emprego, mas tá sendo um tempo muito bom, sabe? Apesar de ser meio difícil ficar só em casa, tá sendo um tempo bom, sabe? Porque eu nunca dediquei tanto tempo pra Deus como eu tenho dedicado agora pra estudar, pra descobrir minha identidade em Deus, sabe? Esse tempo tá sendo muito importante. E como isso faz diferença, né? Muitas vezes já falaram lá na igreja que esse é um tempo para quem não falava que não tinha tempo e precisava de tempo. E é isso, sabe? A gente tá tendo um tempo para estudar. E aí, cara, e aí a Jaque é uma pessoa muito empolgada nos estudos, né? Daí ela vem, ela começa a contar as coisas, e aí ela quer que a gente estude já as coisas que ela tá estudando, assim. Ai, amiga, vamos falar disso. Não, porque a gente é bem assim, uma hora a gente tá falando de anjos, outra hora a gente tá falando de escatologia, outra hora é um turbilhão de coisa, mas a gente tá toda hora conversando. Aqui que eu vim orando pra Deus, sabe? Pra encontrar amigos que viessem dele, sabe? Que eu tivesse esse tipo de conversa. E porque eu não tinha, assim. E quando tu voltou pra Jesus e a Camila também, sim,
eu vi que eu não precisava de amigos novos, assim, porque Deus me deu aqueles que eu já tinha. E Eu como fiquei Deus é maravilhoso. é, Tipo, cara, quando tu me falou isso, e tipo, depois eu fiquei pensando, cara, olha isso, sabe? Que loucura. Tipo, tu orar parece. Sai fora. Tu enreda mais, Felipe, tu enreda mais. Mas. Agora eu me perdi no assunto. Tá, voltei. Mas é bem isso, sabe? Tipo, olha só a perfeição. Tu tava pedindo pessoas, amigos de Deus, e Deus transformou os teus amigos em amigos de Deus. Tipo, na verdade, foi duas orações em uma, né? Porque eu orava para que vocês voltassem e orava para amizades novas também. Aí foi tudo uma vez só. juntou, juntou. Não que Deus não vá nos trazer amizades novas, né? Amizades em fé. Mas Fez eu melhor do sou que eu podia especial, imaginar. eu sou especial. E, amiga, quero que tu me fale também como anda o teu relacionamento com Deus, apesar de tudo que aconteceu, sabe? Nesses últimos um ano, nesse último Uhum. ano, sabe? Esse último ano doido, que foi doido, né, amiga? Sim. Foi, foi. Os últimos 2 anos na minha vida foi meio louco, assim, tipo, com a morte do pai, as coisas difíceis em casa, mas isso serviu para me aproximar mais ainda de Deus, sabe? Não, eu tinha tudo para sair, para me frustrar com Deus, e isso me aproximou mais, sabe? Me fez ver que eu não sou nada sem, que Ele é a minha força. Se não fosse Ele, eu não teria passado por tudo isso bem, assim. Isso me E, fortaleceu e me e eu aproximou. E eu me lembro, sabe, amiga, tipo assim, como se fosse hoje, sabe? Tu incomodada com as coisas, sabe? Tipo, como tu ficava constrangida com as coisas erradas. E sempre a gente falava, mas já que? Tu é nova, sabe? E tipo, não, sabe? Ela sempre foi focada, porque o Espírito Santo constrangia teu coração, te constrangia, né? E eu sempre via muito isso na Jaque e eu não acreditava, sabe? Eu não conseguia, sei lá, ó, que bobagem, sabe? E, tipo, hoje eu vivo isso também, eu entendo, sabe? Porque quando a gente tá alinhada com Deus, a gente olha as coisas erradas e a gente não consegue se sentir bem com isso, né? E eu acho que é exatamente isso que tu passava. E não deve ser fácil, eu acho que não deve. Porque assim, eram duas amigas desviadas, as duas amigas mais próximas desviadas, e tipo assim, uh, eu tava sempre com ela. Então, eu até perguntei uma vez pra ela assim, amiga, como é que tu me aguentava? Sério, como? Porque, tipo assim, a partir do agora, se eu converso com alguém assim que não tá na mesma sintonia que eu, sabe? É que nem o Felipe falou na sexta, sabe? Que a gente tem que andar com pessoas que a gente se inspire, sabe? E, tipo, agora eu nem vejo mais graça, sabe? Nem amigos, assim, que eu tinha antes, eu não consigo conversar porque, eu quero falar das coisas de Deus. Eu, tipo, falei isso, se lembra? Eu quero falar das coisas de Deus, eu quero falar sobre uma coisa que eu li na Bíblia e, tipo, não, a pessoa não vai entender. Eu posso até falar, mas a pessoa não vai entender nada. Então vai ficar, tá, que legal, tipo, não é. E não que a gente não tenha que conversar, a gente tem que conversar, a gente tem que evangelizar, a gente tem que tentar ganhar essas pessoas para Cristo, mas, né, a gente tem que se inspirar em pessoas melhores que a gente. E tu é uma pessoa que sempre me inspirou, né, amiga? E tu sabe disso. Tu sabe. Eu tô fofa hoje, né? Vai dizer. A importância das amizades nisso tudo, né? Quanto é importante a gente estar com pessoas com o mesmo propósito. Exatamente, exatamente. Porque aí como é que vai andar junto, né? Se não tiver o mesmo alvo, como é que vai andar junto? Não tem como, não rola. Eu acredito que não role, sabe? Tipo, claro que pode haver transformação, mas só depois da transformação. E eu fui só transformação também, porque já que foi guerreira. Isso aí, Camila, exatamente. A Camila, que é a segunda amiga, né? Botou assim, a Jaque é pilar de fé pra nós. E é bem isso, sabe? Ela sempre foi, assim, a nossa base, o nosso exemplo pra não desistir, sabe? A gente sempre falou sobre, tipo, que a gente achava lindo, né? Que a Jaque, assim, antes do primeiro namorado, ela era, assim, exemplo de escolher esperar, né? Claro, depois ela namorou e não deu certo. Fazer o quê, né?
não era o que era pra ser. Mas a gente sempre falava assim, Jaque, cara, sabe? Nossa, não, e ela era literalmente, eu escolhi esperar, sabe? Ela era ali, ó, o que tava nos livros, ela era, sabe? O que os livros mandavam ela fazer, ela fazia. Os livros tinha quase todos. E era bem isso, sabe? A gente realmente se inspirava nela. Então, assim, pra mim e pra Camila, ela foi a nossa inspiração e eu acredito que é pra Camila e pra mim, com certeza, até hoje, sabe? Porque apesar de tudo que ela passou, ela continuou firme, sabe? Por mais que, tipo, talvez às vezes não tenha buscado com a mesma intensidade, ela se constrangeu e ela foi, sabe, atrás. E foi quando, acho que umas 2 semanas atrás, né? Eu te chamei pra falar da live. E aí eu falei que eu queria falar sobre um assunto, né? Que eu não queria ficar só conversando. E aí eu falei algumas coisas que Deus estava ministrando comigo. E a Jaque é uma pessoa que estudou bastante mulheres na Bíblia, né? Bastante. Tá estudando ainda, mas já estudou bastante. Se for comparar a mim. E aí eu tinha uma ideia de assunto, né? Mas aí depois o Espírito Santo me tocou pra falar disso, e aí eu falei, vamos falar disso então. Que no caso era mulheres na Bíblia. Porque eu acho que pra pessoas, assim, vamos dizer, pessoas que vêm do mundo, deve ser complicado. Pra mim foi complicado, sabe? Entender qual é o meu papel no meio cristão, o que eu... é tipo... Tá, eu era feminista, agora eu não posso ser mais, sabe? E aí o que eu faço? E uma coisa que eu sempre discutia com a Jaque era isso, sabe? Tipo, a gente sempre falou muito disso, que tipo, eu era, meu Deus, muito feminista. Gente, eu tinha projeto, né, sobre feminismo. Eu tinha um projeto que eu desenvolvi um TCC sobre isso. Então, assim, eu vim já fechada numa caixa, eu não queria saber. E, meu Deus, submissão, pra mim, isso não descia, sabe? Até o momento que eu entendi que não era bem assim, né? Não é o jeito que o mundo nos mostra que é. Porque o mundo é enganoso, e até nisso é enganoso, sabe? Não é porque a gente é mulher que a gente é menos importante pra Deus. Pra Deus a gente é igual, pra Deus a gente é única, sabe? Todos somos únicos. Assim como eu sou única, tu é única, o Felipe é único, o Marcelo é único, sabe? Sei lá, todo mundo é único. Então, tipo, a importância disso, né? E tu quer falar alguma coisa? Pode falar. Que eu cresci na igreja também, mas essas coisas que o mundo diz me incomodavam, sabe? Como a submissão, ser submissa a um homem. Como assim? E aí, quando eu decidi descobrir a minha identidade em Deus, de verdade, eu pensei, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser um dia uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa irmã e uma boa amiga, sabe? Então, quando eu comecei a estudar, e aí a primeira palavrinha que eu fui procurar foi submissão. Porque aquilo me incomodava, sabe? E quando eu descobri que eu entendia totalmente errado submissão, né? Que não é você ser mandada por um homem, mas sim a questão de serviço, né? Ser submissa é servir, é ser auxiliadora. E aí, quando eu fui procurar sobre auxiliadora também, a gente vê que não é... A gente não é inferior ao homem por ser auxiliadora dele, né? Porque o próprio Espírito Santo foi escrito como auxiliador. Pra te ver a nossa importância, né? É a base. E eu acho que essa palavrinha aí que tu citou, eu acho que é o problema principal, assim, que as mulheres encontram, sabe? Tipo, como eu vou ser submissa? Eu não quero que um homem me mande. E eu pensava assim, tu se lembra que eu pensava assim? Mas é como a Jaque disse, sabe? O mundo fala que submissão é uma coisa e a Bíblia fala outra. E Sim. O nosso guia é a Bíblia, né? O nosso guia é Deus, então a gente tem que se guiar por ali. E a partir do momento que a gente entende que a gente é importante, que a gente é único, que a gente não é inferior, ou é maravilhoso, sabe? Porque a gente entende que a gente é amada também. Tu quer um papel mais importante do que ser auxiliadora? Ser uma base, é uma base. A gente é a base, sabe? Então, tipo, sabe?
Pode falar, amiga, que eu começo a falar, não paro mais. Não, e o mundo quer nos mostrar que a gente tem que ser exatamente igual ao homem. Quando, na verdade, Deus nos fez diferente, né? Iguais em valor, mas diferentes em papéis, né? Até é comprovado cientificamente que o cérebro da mulher é diferente do homem. Nós somos diferentes. Por isso Deus deu um papel para cada um. E isso não me faz ser auxiliadora, não me faz inferior, porque a liderança do homem também é uma liderança servil, né? Ele tá ali para servir também a sua família. E é que nem eu falei, eu acho que semana passada, sobre aquela questão de tipo. Para de rir, Felipe! Daí. De que eu nunca me lembro a passagem que é, mas ok. Que o homem tem que amar a gente como Jesus amou e a gente amar Jesus como a igreja amou, sabe? Jesus, cara, eu acho que tudo se conecta, sabe? Tudo isso se conecta. E eu creio, assim, sabe? Eu comecei, quando eu decidi voltar para os caminhos de Deus, esse era um problema que eu tinha, né? Me amo, Bruna! E quando eu comecei, eu até conversava com a Jaque isso, porque eu tinha muito problema, sabe? Pra mim, eu era. É como uma vez eu falei ser livre no mundo é tu beijar quem tu quiser, tu transar com quem tu quiser, né? E ser livre em Deus não é isso, sabe? E eu tinha muita dificuldade, porque é um pensamento que o feminismo me trouxe e o mundo me trouxe, sabe? Que eu era livre, eu podia fazer. Eu era livre, eu podia fazer o que eu quiser, sabe? Eu podia sair pra onde eu quiser. E era isso que era a minha vida, sabe? Só isso aí. Eu mostrar que eu era livre e eu fizesse o que eu quisesse, que eu bem entendesse da minha vida. E quando a gente. É bem isso que falou, quando a gente descobre nossa identidade em Deus, a gente vê o quanto o mundo tá errado, né? Eu acho que quando quando a gente começa nossa caminhada, a gente já entende as coisas do mundo. Mas quando a gente descobre a nossa identidade, eu acho que é aí que cai a ficha, né? Tipo, nossa, cara, como assim eu tava achando que isso era certo, sabe? Porque não existe como a gente ser pessoas melhores do que pessoas em Deus, sabe? Alegres em Deus, felizes em Deus, amando Deus. E eu creio que quando a gente descobre nossa identidade, isso vem junto, sabe? Isso caminha junto. Não que, tipo, que nem tu sabe muito bem disso, não vão ser todos os dias perfeitos, não vão ser todos os dias que as coisas vão dar certo, não vão ser todos os dias que a gente não vai pecar, sabe? Porque nossa carne é fraca, o ser humano é fraco, mas o importante é quando a gente cair, a gente ir lá e se humilhar, sabe? Diante de Deus. E eu acho que quando a gente descobre nossa identidade, isso se torna uma coisa natural, porque o Espírito Santo constrange, né? O Espírito Santo acaba constrangindo. E pode falar, amiga, que eu começo a falar e me empolgo. Como a gente se sente livre, né? A gente sente a verdadeira liberdade quando a gente descobre quem a gente é de verdade. Porque a gente fica perdido antes disso. A gente não sabe qual caminho seguir. A gente vai seguir o feminismo? A gente vai seguir a Bíblia? O que a gente vai seguir? Quando eu descobri, assim, o que Deus pensa das mulheres, o que Jesus pensa, assim, foi tão maravilhoso, sabe? Porque o feminismo me diz que ele lutou pelo direito das mulheres e eu vi em Jesus alguém que já lutava pelas mulheres, né? Aí quando a gente começa a ler e ver que no tempo de Jesus mesmo, as mulheres não podiam falar com ninguém em público, mesmo que fosse o próprio marido ou se fosse o próprio pai. As mulheres não podiam se sentar para aprender sobre as escrituras. A mulher servia mesmo para cuidar da casa e cuidar dos filhos. E quando Jesus veio, ele permitiu que as mulheres se sentassem aos seus pés para ele falar. Ele falou com mulheres publicamente, sabe? O maior diálogo na Bíblia foi com uma mulher. E quando eu leio tudo isso, eu me sinto tão amada, sabe? Que ele nos mostrou que a gente não é aquela pessoa inferior. E isso é maravilhoso. Ele é aquilo, né? Ele nos fez únicas, né? Ele nos deu importância primeiro. Foi ele que começou isso, sabe? E como não amar um Deus, um Jesus tão maravilhoso, né?
que nos amou tanto quando a gente não era nada, sabe? A gente não importava. E, cara, sei lá, eu amo muito Jesus, porque olha isso, sabe? É bem isso que tu falou, sabe? O feminismo diz uma coisa, mas Jesus foi lá e lutou antes por nós, sabe? A gente, eu e a Jaque, a gente já até entrou nessa discussão, mas o feminismo foi importante, sim, porque conseguimos o voto, conseguimos direito de trabalho, conseguimos várias coisas, né? Mas antes do feminismo, Jesus já estava lutando por nós, sabe? Jesus já estava lá por nós, sabe? E eu acho que é isso, sabe? É o amor dele, sabe, por nós. E eu acho que isso é o mais importante do que qualquer luta, do que qualquer debate que se entra, sabe? Qualquer coisa. O amor dele por nós é o que nos mantém de pé. E aí eu vou ler uma coisa que a Camila disse, que eu quero comentar, que ela botou assim, ó. Eu vejo que no mundo a gente faz de tudo para se enquadrar no padrão do mundo. Quando estamos em Deus, o foco é agradar a Ele. E é bem isso, é exatamente isso que a Camila falou. Muito bem, Camila. Muito bem apontado. Porque realmente quando a gente está no mundo, e até quando a gente está na igreja, a gente não está focado no alvo, a gente não está focado em Cristo. A gente está querendo ir pro culto e tá maravilhosa, linda para as pessoas. A gente quer ter a melhor voz, a gente quer dançar melhor. Eu quero levar a melhor palavra, eu quero impactar mais, sabe? E não é isso, sabe? Não é sobre isso. E no mundo também, eu quero ter o cabelo mais bonito, eu quero ter a pele mais bonita. Eu tô longe desse pele mais bonita, mas eu quero ter a pele mais bonita, eu quero ter a roupa de marca que tá do momento, sabe? Mas o nosso foco não tem que ser esse, porque isso é uma coisa que o mundo nos impõe. É a mesma coisa que, por exemplo, hoje em dia no mundo se fala muito. Porque padrão de beleza. Porque ser gorda ninguém gosta. Porque, gente, Deus nos ama de qualquer forma, sabe? É a mesma coisa que racismo, por exemplo. Na Bíblia fala que Deus amou todos igualmente, sabe? Então, por que a gente não vai amar? Eu vou dar um testemunho que eu até falei para as gurias, que eu tava na parada esses dias, e aí chegou uma garota de programa e sentou ali, né? E ela parecia, mas eu não falei nada, né? E a gente começou a conversar. E chegou um determinado, eu falei, nossa, que frio que tá aqui. E aí ela falou assim, imagina eu que vou fazer programa a noite inteira. E aquilo me deu sabe? Porque, sei lá, nunca tinha acontecido. E aí, eu falei, deve ser complicado mesmo ficar passando frio, né? Eu falei assim. E ela falou, tu é a primeira pessoa que não me olha com cara feia quando eu faço isso, ou que não vai pra longe quando eu falo isso. E aí eu fui bem sincera, eu falei assim pra ela, se Deus nos amou, se Deus amou a todos, sabe? Por que eu vou te tratar diferente? Por que eu não vou te amar? Deus mandou eu amar meus amigos e os meus inimigos, sabe? Deus mandou eu amar todos, então eu não tenho que, sabe, odiar ou disseminar ódio para as pessoas, sendo que Jesus nos ensinou a amar. Sim, ser cristão é refletir a Cristo, né? E até nessa questão da prostituta, tu vê como Deus tratava as prostitutas. Jesus tratou as prostitutas quando se encontrou com elas. Não foi com olhar de julgamento, mas com olhar de amor. E eu acho que falta um pouco nas pessoas esse olhar de amor. Claro, a gente não tem... Assim, a gente não tá falando que tem que concordar com o que a pessoa faz. Não, a gente não tem que concordar. A gente entende que aquilo é pecado e a gente tem que passar isso para as pessoas, que a gente entende que aquilo não é certo. Mas não é porque elas estão em pecado que a gente não vai amar elas. Para que Jesus veio? Jesus não morreu naquela cruz pela gente, mesmo com os nossos pecados, sabe? Ele sabia que a gente ia ser pecador. E mesmo assim ele morreu, sabe? Então eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Amar as pessoas. E aí o Mendes disse uma coisa, o Mendes, chama ele de Mendes. Ele falou assim, quando a gente entende que o foco tem que ser Cristo, a gente solta todas as outras vontades por conta da liberdade que é em Cristo. E é exatamente isso, sabe? Isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo, sabe? Porque coisas que eu achava que eram importantes, que eu não abriria mão, quando eu encontrei minha liberdade em Cristo,
foi natural, sabe, eu largar aquilo. Foi natural, porque não cabia mais, sabe? Meu ser não, meu espírito não se adaptava mais com isso. E tu Sim. quer falar, amiga? Acho que quando a gente encontra Cristo, a gente vê o vazio que aquelas coisas deixavam na gente, né? Que não nos preenchiam, por mais que a gente tentasse, né, que elas preenchessem. E quando a gente descobre o amor dele, o amor de Deus, e nos preenche de tal forma, é automático a gente largar as outras coisas, né? Claro, sempre vigiando para não voltar àqueles velhos hábitos, porque a nossa carne é fraca, né? E também a gente não tá aqui dizendo que é fácil, que foi assim, ó, super fácil. Não é fácil, sabe? Tem coisas que a gente vai lutar o resto da nossa vida, sabe? Porque é carne. Mas tem coisas que realmente a gente é liberto, sabe? Porque a gente encontrou nossa identidade em Cristo. E eu até tava conversando isso. Beijo, Ellen. Tô com muita saudade. E eu acho que é isso, sabe? É que nem eu tava conversando com vocês, acho que foi semana passada. E tipo, cara, a gente tem desejos, nossa carne é fraca, mas o importante é manter o alvo, sabe? Que eu Sim. tava assim, gurias, orem por mim, porque eu não quero isso, sabe? Por favor, orem. Orem, vamos jejuar, vamos por mim, vamos, amigas. E eu tava bem assim, porque eu não queria, sabe? Eu estava me sentindo incomodada, e porque o Espírito Santo nos constrange. E a partir do momento que isso acontece, sabe? E o quão lindo isso é, sabe? Que olha o Espírito Santo, sabe? Nos constrangendo pra gente não fazer as coisas erradas. Uh, o diabo, ele pode estar desse lado assim, ó, sabe? Nos largando aquelas coisinhas que a gente, tipo, peca, 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 peca. Mas desse lado tem o Espírito Santo, sabe? Que graças a Deus eu tenho ido mais pelo lado dele, sabe? E eu acho que é sobre ter um relacionamento, sabe? Tu tá afinada com Deus, sabe? Tu ter um relacionamento com ele. E é que nem acho que foi o Gui que falou numa live de quarta, que não é sobre, tipo, eu não li a Bíblia hoje de manhã, eu tô mais distante de Deus. Não é sobre isso, sabe? É o nosso coração, sabe? E nós, tudo, sabe? Não é Sim. porque eu li uma Bíblia, não é porque eu li um versículo da Bíblia que eu estou mais próximo de Deus, sabe? Não adianta nada eu ler e ser da boca para fora, ou cantar um louvor e ser da boca para fora. Meu ser tem que estar com isso, sabe? Pode falar, amiga, que às vezes eu me empolgo. É onde está o coração, né? Às vezes a gente escuta um louvor, escuta uma pregação, ou a gente ora antes de dormir tão sem vontade, né? Nosso coração não tá nele, a gente faz por fazer, porque se a gente não fizer, a gente vai até se sentir culpada. Mas é fazer com o coração voltado para ele de verdade. E tu falou de orar, né? Eu me lembro que antes eu deixava pra fazer meus devocionais. Tem gente que funciona, pra mim não funciona. Eu deixava pra fazer meus devocionais antes de dormir, né? Daí tá, eu já li a Bíblia numa soneira, numa soneira. Daí depois eu orava quando eu pegava no sono, no meio da oração. E aí uma vez a Carla falou na igreja, né, sobre isso, que ela mudou o horário dela. E eu tive que mudar meu horário, sabe? Eu tive que me adaptar porque eu tava vendo que aquilo ali não rolava, sabe? Eu dormia no meio da hora. Peraí que estão me ligando. Essas cobranças. Tipo, não rolava, sabe? Porque parecia que eu tava querendo fazer rápido para ir dormir logo, sabe? E eu tive que. Eu me envergonhei, sabe, disso. Eu me envergonhei porque não era isso que eu tava querendo, sabe? Eu realmente queria estar mais próxima de Deus. E aí, cabe a gente, né, saber discernir também. É que Sim, nem não o meu é. problema não era nem com horário, assim, horário à noite ou de manhã, mas eu sou muito inconstante, sabe? Um dia eu tava super empolgada, eu me ajoelhava, orava, e no outro dia eu tava sem vontade nenhuma e já não fazia, sabe? E aí eu precisei estabelecer, não, digo, marcar um encontro com Deus, eu marcava um encontro com Deus, tal horário, mesmo sem vontade, eu vou entrar no meu quarto e eu vou orar. E isso melhorou muito, muito meu relacionamento com Deus, sabe? Porque essa inconstância me atrapalhava demais. E fez toda a diferença
na minha vida. Porque a gente não conhece, a gente não tem intimidade com alguém que a gente não fala, né? O que a gente fala muito pouco. Então, tendo essa vida de oração, a gente passa a conhecer e o nosso relacionamento melhora cada vez mais. E tipo, sei lá, antes eu não tinha esse hábito, mas agora não é só orar, sabe? Eu converso com Deus. Se eu pudesse passar o dia, porque tipo assim, eu trabalho sozinha, né? Eu passo sozinha. E aí eu passo escutando um louvor assim durante o dia, ou passo conversando com Deus, né? Porque eu acho que é isso intimidade, sabe? Cara, ele é nosso melhor amigo, ele é nosso pai, sabe? E ele quer esse relacionamento com a gente, sabe? Ele quer estar mais próximo, tudo que ele quer é que a gente se aproxime dele, sabe? E basta a gente dar esse passo. E é uma vibe totalmente diferente quando a gente tem essa intimidade. E, tipo, eu creio que Deus ainda tem muito mais, sabe? Deus quer nos mostrar muito mais ainda, sabe? Tanto na tua vida como na minha, sabe? Deus, eu acho que é só o início. Sabe, pra mim eu tenho muito claro isso. O que Deus tá fazendo é só o início do que Ele tem para as nossas vidas, sabe? Tanto tu é em Pelotas como eu é em Bento, sabe? Vai saber se tu não volta pra Bento. Mas eu acho que é só o começo, sabe? Deus tem grandes coisas e tanto no nosso ministério como em outras áreas, tu sabe? O quanto Deus nos usa em momentos que a gente nem imagina, sabe? Então, tipo, eu acho que é isso, sabe? É levar o evangelho dele, é, tipo, levar para as pessoas, sabe? Eu acho que é nessa vibe que tem que começar. E pode falar, amiga, pode falar. Não, é que a gente se sente tão amado por Deus, né? Esse amor nos preenche, nos transborda, que a gente precisa compartilhar com alguém. A gente quer ver as pessoas se sentindo do mesmo jeito, né? E isso é incrível. E a Jaque e a Camila, né, que é outra amiga do nosso grupo, a gente tem um grupo, e aí, assim, muitas vezes a gente entra nos assuntos que é sobre isso, sabe? A gente tá em dúvida sobre, olha, li tal coisa no Twitter e não entendi. Gente, vocês viram isso e tudo relacionado às coisas de Deus, né? E a gente começa a falar, sabe? E isso é uma coisa que eu nunca imaginei, sabe? No meu dia a dia, tipo, conversar assim com as minhas amigas, coisas de Deus, uma coisa que eu nunca imaginei, nunca, que é tipo, nas minhas redes sociais, por exemplo, tipo no meu Twitter, no meu Instagram, falar abertamente de Deus, sabe? Era uma coisa que eu tinha dificuldade antes, mas eu fui liberta disso, sabe? E é que nem eu tava conversando com o Felipe, eu acho que foi ontem, não sei quando foi, sobre que eu perdi, tipo, alguns seguidores depois que eu comecei a postar coisas mais de Deus. E eu não me sentia triste com isso, sabe? Não me sentia, porque eu sei que tem pessoas que estão sendo edificadas, e tem pessoas que não são, que Deus edifique elas, que não, se não for pela minha vida, que seja por outra pessoa, sabe? Porque eu acho, não são números, né? Não são números, são vidas. Então, e isso acontece, a gente não tem como. Porque antes a gente tinha uma vida e agora a gente tem outra. Então é natural perder, por exemplo, que nem aconteceu comigo, seguidores. Mas eu não fico triste com isso, sabe? Porque eu tô fazendo o que Deus tá me mandando fazer, sabe? O que Ele tá me conduzindo e é isso que me alegra, sabe? Porque é o que Ele quer e não o que eu quero, não o que as outras pessoas querem. A gente tem que parar de ligar tanto, né, pra opinião dos outros. Tipo, porque uma pessoa falou que não vai dar certo, não vai dar certo. Não é aquela pessoa que decide, sabe? É Deus. E se Deus te direcionou pra isso, cara, confia, sabe? Confia, porque Deus tem o melhor. Deus sempre tem o melhor, sabe? Por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, sabe? Deus tem o melhor e Ele cuida da gente. Ele cuidou de mim, Ele cuidou da Jaque, sabe? Ele cuidou da Jaque tanto, sabe? E tipo, cara, a Jaque já passou cada perrengue, vocês não têm noção, sabe? E a gente já passou cada perrengue. E, Deus. e Deus, dá pra ver o amor de Deus pela vida dela, sabe? Porque se não fosse por ele, amiga, meu Deus, ia estar no último de depressão, não ia mais querer saber da vida.
eu questionei um pouco Deus, eu falei, Deus, eu não sou forte o suficiente pra passar por isso, eu não consigo, por que comigo tudo isso? E ele me mostrou que ele é a minha força, né? Basta confiar, porque ele tá comigo. É tá E até, alicerçado na rocha, né, amiga? Ele sim, é ali. Pode falar que eu te interrompi. e até assim, no exemplo foi quando o pai faleceu, assim, e durante o velório, todo mundo da família comentou, né? Minha tia lá do Ceará disse, ai, todo mundo te achou muito forte. E eu sempre fui a mais chorona da casa. Aquela pessoa que qualquer coisinha se desmanchava, eu ainda sou um pouquinho assim. E, Sou. e aí eu senti uma força, sabe? De abraçar a mãe, abraçar meus irmãos, que não vinha de mim, sabe? Dava pra sentir. E isso foi uma experiência muito incrível. E eu Acabei passei o tempo todo lá, né? Realmente isso que tu falou, dava pra ver que não vinha de ti, sabe? Porque um ser humano não é capaz de suportar tudo isso, sabe? Só por Deus mesmo, sabe? Só por Deus. Porque daí era a família, era toda aquela situação de todo mundo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ela, já que ela ia abraçava, sabe? Abraçava. E Deus fez ela ser forte, sabe? Realmente isso que tu falou, se não fosse por Deus. E, gente, assim, e não era só ela, não era só a família dela, era todo mundo, sabe? Tava, tipo, sabe? E mesmo assim ela foi forte, sabe? Ah, eu amo essa guria, não tem como. Não tem, não tem como. E, e é o que tu falou, sabe? Confiar nele. Confiar. Porque por pior que a situação pareça, ele cuida, sabe? E por mais que a gente não entenda agora, sabe? Um dia a gente vai estar lá com ele, sabe? Então, eu acho que é isso que importa, né? E eu já até comentei isso contigo, que a nossa fé tem que ser baseada em confiar e não entender, né? E, e é isso, sabe? É confiar. A palavra eu acho que é confiar. Se desse pra botar aqui no meio confiar, eu botaria confie em Deus, porque eu acho que é isso. Pode falar, amiga. Às vezes não é fácil confiar, né? Numa situação à tua frente que é impossível e é difícil tu ter fé, tu confiar que aquilo vai dar certo. Não, não é fácil, porque até nisso ele nos ajuda. Com certeza. E a gente. É exatamente isso, não é fácil. Porque, assim, muitas vezes, sabe, tu já chorou, muitas vezes a gente já chorou juntas por situações que estavam acontecendo que a gente achava que não ia ter mais solução, que não tinha como ir para frente, que, meu Deus, o que vamos fazer? Meu Deus, o que tu vai fazer agora? Já, o que a gente vai fazer? Sabe, aquela pressão. Ele mostra o cuidado dele, né? Eu nunca mais me esqueci que logo quando o pai faleceu, a gente dependia dele, ele sustentava a casa. Então as coisas ficaram meio apertadas. E a minha mãe um mês chegou pra mim e falou: Ah, vai faltar R$ 200 pra gente pagar as contas desse mês. A gente já tava recebendo ajuda. Só que só eu e ela sabia disso. A gente não disse mais pra ninguém. Quando chegou no culto de domingo à noite, um irmão do nada chegou e deu R$ 200 pra ela. E disse: Deus colocou no meu coração de te dar. Sabe? E até nos ajuda a confiar, né? Porque a gente vê esse amor, esse cuidado. E a gente passa a não ter mais medo, a confiar mesmo. É que pelos olhos do mundo, pelos olhos dos homens, isso é impossível, né? Não Sim. tem como acontecer, é só por Deus mesmo, só pela graça e misericórdia dele, né? E é isso, não sei se a gente já vai encerrar, se já quer falar alguma coisa. Felipe quer falar alguma coisa também aí nos comentários. Pode falar, amiga, pode falar. Não, acho que é isso. Até me Tava bem emocionei, cara, nervosa. Eu não achei tava que não preparada. ia. Tava muito nervosa. Eu falei, cara, falei pra Carolina, eu vou esquecer como é que fala na hora, E assim, não, porque eu tô tu nervosa. não minto, me ajuda. Eu falei, amiga, não vou conseguir não rir, eu vou ter que rir. E aí, porque
assim, pra quem não conhece a Jaque, ela é uma pessoa meio tímida, assim, ela não é de falar. Tipo assim, comigo ela fala, com os próximos ela fala, mas, tipo assim, ela não é de muitas conversas, sabe? Eu tava Ela não é. contando até para as meninas da dança ali da igreja e eu contando a vez que eu fui abrir o culto. E aí eu falei a palavra direitinho, mas eu me mandei, não orei, porque eu fiquei tão nervosa, eu falei a palavra sair. Não, porque assim, nos jovens da nossa igreja, tipo assim, teve uma vez que a líder inventou de que não, o pastor, foi o pastor, eu não lembro se foi a líder ou o pastor, inventou que uma vez por mês, sei lá, um dos jovens ia abrir o culto. Até eu já abri o culto. Nossa, eu me lembro até. Mas, tá. E tipo, eu também não orei, agora que eu me lembrei. O nervosinho. E tipo assim, os jovens ficaram tudo loucos, sabe? Como assim a gente vai abrir o culto? Era num domingo, amiga. Era domingo, né, que a gente abria. Eu ainda era uma das mais velhas, então eu era sempre a primeira. É, a Jaque era, tipo, a mais velha e o exemplo de todo mundo, né? Porque a Jaque sempre foi o exemplo, independente, tipo assim, ser menino ou menina. Porque pros líderes ela sempre era a que era, tipo, usada, assim, né? E então, assim, ela era a cobaia, ela era que ia sempre primeira. Era levar a palavra pros jovens e a Jaque, ou a Dandara. Eu me lembro também que a Dandara também ia. Era abertura de culto, era a Jaque, sabe? Então tinha que guiar alguma coisa, era a Jaque. E mesmo ela sendo tímida, eu acho que. E Deus tem trabalhado isso contigo, né, amiga? Porque tu tá bem. Era bem pior, assim. Tinha É. um grupo com 3 pessoas, já não falava. Eu acho que ainda sou um pouquinho assim. A primeira vez eu não falo, ninguém conhece a minha voz. Aí depois vai melhorando. Mas de falar assim, em público tem melhorado um pouquinho. É. E assim, provavelmente, se tu não conhece ela. Ai, amiga, nem me fala disso, amiga. A Camila falando que lembra da abertura do culto. Mas tipo assim, provavelmente, se tu não conhece a Jaque, tu vai conhecer, por exemplo, tá nós duas juntas e outras duas pessoas. Vocês vão achar ela meio antipática, mas ela não é, tá? Ela é legal. Por dentro. O que tu falou? Só um pouquinho envergonhada. É um pouquinho. Não é antipática, é só envergonhada, tá? Às vezes ela é meio mal-humorada, mas não é por mal. Mas, amiga, eu acho que é isso. Muito, 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 muito obrigado por tu ter aceitado participar, porque eu sei que foi um desafio também aparecer assim, né, na frente. Tu foi muito bem, né? Melhor do que eu imaginava a nossa conversa, né? Nem parece que a gente conversa todos os dias. Não pode fazer uma ligação de 4 horas. Nem parece que a gente fica até 2 horas da manhã conversando em ligação com a Camila. Mas eu quero te agradecer muito, né, por ter participado. Eu, Felipe, a galera da casa. Queremos te agradecer muito por ter participado, né, por estar aí junto com a gente, ajudando a... Espero E em breve participar pessoalmente. isso aí, amiga, isso aí. Tomara. E aí, vai cantar, né? Vai cantar. Vai. Daí. É melhor, é melhor. E eu te amo muito, tu sabe disso, não preciso nem falar. Eu amo muito tua vida, eu amo muito você. Tu sabe que a minha casa e a minha igreja tá sempre de portas abertas pra você. E acho que é isso, amiga. Tu quer orar só pra gente encerrar? Pode orar. Não, pode orar, pode orar. O convidado ora. Tá bom. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse momento, Pai. É tão bom falar de Ti, Senhor. É tão bom expressar esse amor, Jesus. Esteja conosco, Pai. Nos ajude a espalhar esse amor, Senhor, porque é o que queremos. Queremos mostrar esse amor imenso que nos preenche, Pai. Obrigado por tudo que tu tens feito em nós, Senhor, na nossa geração, Senhor. Queremos tudo para Ti, Pai. Tudo vamos entregar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Carolina, Senhor, do Felipe, que fizeram esse convite para mim, Senhor.
que eles possam alcançar mais e mais pessoas, Deus. Bem. Amém. Então, gente. Peraí. Gente, a live vai ficando por aqui, né? Boa semana para você. Não, bom resto de semana para vocês. Que essa semana continue sendo abençoada. Se não estava sendo, vai ser em nome de Jesus. E é isso. Sexta tem live da casa de novo, né? Às 20 horas. E beijo, amo vocês. Beijo, amiga. Beijo. Tchau.